Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortalezas Esportes. Pessoal, vamos lá. Gostaria de começar esse vídeo aqui, antes de mais nada, fazendo uma pergunta a vocês que estão aqui me vendo. Vocês gostaram do desempenho do Corinthians? Outra pergunta. é, Conseguiu ver alguma mudança entre o antigo treinador e o atual treinador, que é o senhor Dorival Júnior? Bom, tendo feito essas duas perguntas, agora vamos começar um pouco a falar sobre a vitória do Corinthians, a classificação do Corinthians para as oitavas de final do campeonato pela Copa do Brasil e também o seu desempenho no jogo ontem contra o Novo Horizontino. O que vocês viram e o que vocês perceberam nesse jogo aí, na atuação do Corinthians? Bom, o Corinthians ele vem atuando sem o principal armador do time. E o principal armador do time é o Garro. Só que assim, o Dorival Júnior, depois que ele chegou no Corinthians, ele não conseguiu ainda trabalhar com o Garro. Ele conhece o Garro de ver vídeos, de ver jogos do Corinthians. Quem ele conhece realmente e trabalhou foi o Depay. Mas o Depay é um outro processo, uma outra questão. O Depay, quando ele veio para o Corinthians, ele estava há algum tempo já sem jogar bola, sem jogar futebol. E aí ele veio para o Corinthians, começou a jogar, as pessoas começaram a criticar, a falar assim, não vai dar. Tem até colegas que, eu chamava ele de Depay quando ia jogar futebol, que Depay, depois o Depay começou a deslanchar, começou a jogar bem, aí ele já começou, não, aqui é Depay. Normal, isso é todo torcedor, é assim, né? Todo torcedor que ama o seu time geralmente acaba, como que eu posso dizer, acaba se sentindo no lugar daquele jogador ali que ele gosta, né? E o que está fazendo mais pelo seu clube no momento. E no caso ali era o Depay. Tá. Só que assim, uma coisa que quando eu fiz alguns vídeos lá atrás, eu falei assim, o Dorival Júnior, ele é um treinador do arroz com feijão. O que é isso? Ele não inventa muita coisa. Não é um treinador que fica inventando, como muitas vezes as pessoas têm o hábito de falar que tal técnico é o professor Pardal. Por quê? Porque ele gosta de mexer. Eu creio que muito dessas mexidas que o técnico faz, ele tenta colocar um jogador, ajustar um jogador ali numa posição ou em outra, isso muito vai do jogador. Às vezes ele está vendo que o jogador está tão bem e ele pode contribuir em outra posição, em outro lugar, ele acaba colocando o jogador ali. Quando o jogador brasileiro, né, eu vou falar da gente aqui, não vou falar de jogador sul-americano, não, vou falar da gente aqui. Quando o jogador brasileiro ele vai para um grande clube na Europa, esse jogador, ele acaba, como que eu posso dizer? Ele acaba, às vezes o treinador, ele fala assim, eu preciso que você jogue na lateral, eu preciso que você jogue no meio de campo, eu preciso que você jogue de volante. E o jogador acaba se adaptando e às vezes ali criando o hábito de jogar naquela posição. Por quê? Porque o treinador viu que ele poderia ocupar aquele espaço do campo e assim vai. Mas só que aqui no Brasil, às vezes o torcedor ele tem essa dificuldade de entender que muitas vezes o jogador ele vai jogar numa outra posição que não é a dele. Até porque tem jogadores que ele não quer jogar ali, né? Tem jogador que ele já expressa, né? Já fala assim, eu não quero jogar de volante, eu quero jogar de lateral. Ou não quero jogar de lateral, eu quero jogar de volante. Ou quer jogar na zaga. Porque são posições diferentes, eles são próximas, mas são diferentes, né? Eu tô falando isso porque o Dorival, ele não é um treinador de ficar inventando, a gente tá sem um meia armador, vamos trazer ali o Thales para jogar de meia, né? Para jogar mais de trás com a bola, tentando municiar ali o Yuri Alberto e também o Romero. Ele não vai fazer isso, né? Ou tem dificuldade em fazer isso. E às vezes o jogador também não quer fazer isso, porque às vezes ele vai perder muito do seu maior potencial, que no caso do Thales, é de ir para a linha de fundo ali, é um jogador muito forte. Então o Dorival está tendo muita dificuldade,
porque ele está sem os dois principais jogadores de armação do Corinthians, e aí a gente começa a ver algumas coisas nesse time do Corinthians aí. Algumas coisas a gente começa a observar, né? E eu gostaria de pontuar pelo menos uma coisa antes de entrar nesses 3 pontos aqui. Eu gostaria de falar assim, ó, pessoal, outra pergunta também que eu gostaria muito de fazer a você. Você acha que depois do meio do ano aí, quando abre a janela de transferência para a Europa, o Yuri Alberto está jogando muita bola, muita bola. Lá atrás, quando você vê os vídeos do canal lá do ano passado, quando muita gente não dava nada pelo Yuri Alberto, eu sempre falava assim, ó, gente, o Yuri Alberto tem a cara do Corinthians, é um jogador raçudo, é um jogador que briga, que vai atrás, que não desiste da última bola. E aí eu quero agora que eu abri esse ponto aqui, eu quero dar meus parabéns ao Yuri Alberto. Chegou aos 13 gols no ano, né? Ontem fez o gol da vitória do Corinthians, foi um jogador que não desistiu em momento algum. Ele teve uma oportunidade limpa, que ele pegou aquela bola, ele fintou o zagueiro, foi para dentro da área e chutou e fez o gol. Ele teve essa oportunidade. Ele não teve 2, 3 oportunidades, ele teve uma oportunidade. E ele fez. Parabéns, Yuri Alberto. Aí eu te pergunto, e se o Yuri Alberto sair do Corinthians no meio do ano? Como que vai ser feito? Porque o Dorival Júnior chega ao Corinthians e fala assim, ó, ele começa a jogar, jogou contra o Internacional, jogou muito bem. O Corinthians deu uma aula de futebol ali contra o Inter, mas depois o Corinthians não conseguiu se firmar, né? Não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar bem, tem ganhado os jogos, mas com muita dificuldade, e tem que ganhar. Eu acho que agora o mais importante, eu não vou chegar aqui e falar assim, ó, mas tá jogando mal. Nesse primeiro momento tem que ganhar. Olha a situação do Santos. O vídeo é para falar do Corinthians, mas olha a situação do Santos. Esse não é mais fácil, do jeito que está o Corinthians classificado, e você ajustar o time do jeito que está o Santos. É mais fácil ajustar quando está o Corinthians, né? Está vencendo, não está lá embaixo, está na zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Então você consegue ajustar, né? Quando você está muito mal, você não tem confiança, você não consegue jogar, não consegue trocar 3, 4 passes, fica muito mais difícil. E aí, agora eu quero entrar realmente nos 3 pontos aqui que eu coloquei aqui do time do Corinthians. Primeiro, a questão, aí é uma outra pergunta que eu gostaria muito de fazer a vocês. Vocês acham que a questão extra-campo está influenciando no campo? No jogo? Será que o Dorival Júnior está conseguindo blindar o time diante de tantas conversas, divergências de assunto e tudo mais? Será que o Dorival Júnior está conseguindo blindar o time para que o time não sofra influência externas no grupo? Essa é uma pergunta. Segundo, é nítido, e eu já falei agora no vídeo, que é nítido que o Dorival ainda não conseguiu ajustar o time, né? Esse é o segundo ponto. O Dorival não conseguiu ajustar o time. Mas isso é muito por causa da questão do calendário brasileiro, devido à questão do Mundial de Clubes. Então, os jogos estão muito um em cima do outro. A cada 3 dias está tendo jogo. Então, não está tendo tempo para treinar, não está tendo tempo para preparar jogadas. A questão do ajuste dos times está sendo muito mais na conversa do que no treinamento. Até porque o Corinthians está em 3 frentes, né? Vamos falar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, o Corinthians, como ele está em 3 frentes, fazendo jogos aí praticamente a cada 3 dias, então não está tendo tempo para ajustar. Então, o Dorival ainda tem dificuldade e creio que isso vai cessar quando voltar o Garro, voltar o Depay, quando tiver esse recesso para o Mundial de Clubes, aí eu creio que o Dorival vai conseguir ajustar o Corinthians para a continuidade da temporada. E um outro ponto que eu gostaria de falar aqui é que tem alguns jogadores que eles não aproveitam a oportunidade. Como pode? Você tem uma oportunidade de você jogar a bola, você mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial, e você não pega essa oportunidade.
é complicado, porque eu tô falando porque o Coronado, ele é um meia que poderia agora estar fazendo a vez do Garro. Poderia estar pegando essa oportunidade. É um jogador que custa caro, e aí, é lógico, eu sempre falo, e se você olhar nos vídeos aí atrás, a questão do salário do jogador, eu creio assim, que cada um ganha aquilo que acha que deve ganhar e aquilo que acorda com o seu. O acordo que é feito com a pessoa que vai pagar, ou com o clube, ou a empresa, não importa quem quer que seja. Então, assim, o Coronado, quando ele fez o contrato, o Corinthians tinha que saber como é que estava, como que era o estado do Coronado. Só porque o cara é jogador e não é só porque o cara é torcedor do time, não quer dizer muita coisa. Se for olhar por esse lado, coloca a categoria de base. Porque assim, eu tenho certeza que a categoria de base vai dar muito mais a vida pelo time do que qualquer jogador formado já de uma certa idade. Então, a categoria de base, ela fala assim, não é a minha chance. Quando você enfrenta um time de menor expressão, ou que, que não tem uma visibilidade como tem o Corinthians no cenário nacional, o cara vai querer dar a vida. E se eu jogasse futebol, eu sei que você que está me assistindo, jogasse futebol contra o Corinthians, mesmo você sendo corintiano, você ia dar vida contra o Corinthians. Sabe por quê? Porque no final você ia tentar ali, de uma forma ou de outra, mostrar trabalho para ser contratado pelo Corinthians. Ou para ser contratado pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Santos, não importa quem quer que seja. Estou falando dos grandes aqui de São Paulo. Mas aí tem Flamengo, tem, né, Botafogo, tem Vasco, e por aí vai, Fluminense. Então, o que eu estou dizendo para vocês é assim, quando vai contratar, tem que ver como que vai contratar e o contrato que é feito. Porque você pagar 2 milhões para um jogador, para ele ficar na reserva, e ele não conseguir jogar, não conseguir performar para ficar entre os titulares, é muito complicado. Então o Corinthians passa por um processo muito complicado, tem a questão da presidência, tem a questão da contratação de alguns jogadores, a permanência de outros depois da abertura da janela de transferência no meio do ano. Então, são vários fatores aí que o corintiano tem que ficar muito atento daqui para frente na continuidade da temporada. Então, eu penso que o presidente, não sei